A paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2022 o Sermão do Monte e hoje nós vamos refletir na lição de número 7. Jesus disse: do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Em outras palavras, Jesus está dizendo que deve haver uma coerência entre a vida interior e a prática externa, que é justamente o título da lição de hoje, a lição de número 7. O texto de referência é o capítulo 6 de Mateus, versículos 1, 2 e o 5, que diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando um cristão faz algo com essa pretensão, essas obras serão como palha, como feno, como madeira, e se queimarão no dia do acerto de contas diante do tribunal de Cristo. Então esse é o texto de referência dessa lição, que tem por objetivo nos ensinar que Deus sabe qual é a intenção do nosso coração, mostrar a pretensiosa oração dos hipócritas e nos apresentar a forma correta do jejum ensinado por Jesus. Irmãos, nós precisamos a cada dia buscar esse relacionamento sincero com o nosso próximo e com Deus. Tudo que eu fizer em favor de alguém, para ajudar alguém, eu devo fazer não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a obra de Deus, né? Sabendo que Ele conhece a real intenção do meu coração. O tópico 1 inicia falando sobre a justiça operada pela falsa motivação, que na verdade é uma falsa justiça também. Assim como filho de peixe, peixinho é, falsa motivação vai gerar uma falsa justiça. Então esse tópico ele vai falar sobre a necessidade de agradar a Deus e não aos homens. Ele também vai nos mostrar o contraste entre a verdadeira e a falsa piedade e nos alertar que devemos ofertar em secreto. Jesus abomina totalmente a hipocrisia, quando alguém disfarça que está ajudando o próximo, mas no fundo ele está buscando a glória para si. Tipo o sujeito que dá uma ajuda para alguém, tirando uma selfie para postar nas redes sociais, né? E depois corre para ver os elogios nos comentários. E o que é pior, ainda tem a coragem de falar que está divulgando o trabalho para que outros sejam motivados a fazer o mesmo. Jesus dá o nome a esses de sepulcros caiados, né? Com boa aparência de piedosos por fora, mas cheios de podridão, chamada hipocrisia por dentro. Agindo dessa forma, com certeza a gente não vai receber o galardão da parte de Deus, né? Jesus diz que devemos emprestar sem esperar nada em troca. Ou seja, tudo que nós fizermos não deve ser com a intenção de receber elogios, de receber uma gratificação, nada disso, né? Aí sim será grande o nosso galardão e seremos filhos do Altíssimo. As nossas boas obras, elas devem ser precedidas pelas motivações corretas, que é a fé, o amor, e podemos acrescentar também aí a gratidão por tudo que Deus nos tem feito, porque, como diz o item, a motivação é tão importante quanto a ação. Ela tem o mesmo peso. Jesus, então, traçou um paralelo entre a verdadeira e a falsa piedade, que são idênticas aos olhos humanos, mas não aos olhos que são como chama de fogo. Irmãos, às vezes somos hipócritas sem percebermos, né? Por isso o Espírito Santo, ele preparou essa lição de hoje, a fim de pararmos para refletir. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Deus não usou de misericórdia conosco com segundas intenções, mas porque Ele nos amou. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que foi perdida lá no Éden, mas recuperada pela ação do Espírito Santo em nossos corações, da mesma forma nós devemos ser gratos a Deus sem querer nada em troca, mas em gratidão por tudo que Ele nos fez.
O texto prossegue dizendo que a verdadeira piedade é ofertada em secreto, onde só quem é secreto vê e nos recompensará publicamente, ainda que não seja esse o nosso propósito. Claro que não significa que devemos fazer tudo escondido, né, para ninguém ver. Não é isso, irmãos. O princípio aqui é a motivação pela qual estamos fazendo algo para o próximo. Se alguém está vendo ou não, isso não importa, né? Mardoqueu denunciou uma conspiração contra o rei, não porque ele era dedo duro ou porque almejava um reconhecimento do rei, mas porque ele era justo, né? Ele gostava de fazer o bem independente de quem fosse, seja servo ou rei. Tenho certeza que fosse uma conspiração contra outra pessoa ali, Mardoqueu também iria tomar a mesma atitude, né? E no tempo certo, Deus o recompensou publicamente, fazendo ele passear de cavalo e ser ovacionado pelo povo. E ainda que o nome de Deus também não foi citado no livro de Ester, ele é glorificado e reconhecido por todos como o autor dessa exaltação a Mardoqueu, como aquele que agiu por trás dos bastidores. Ou seja, tanto Mardoqueu quanto o Senhor Deus agiram secretamente e ambos foram reconhecidos publicamente. Caminhando para o tópico 2, ele vai falar sobre a pretensiosa oração dos hipócritas, que é a segunda ação mencionada por Jesus. Esse tópico vai nos mostrar a maneira incorreta de orar e a correta também, que é orar ao Pai em secreto e sem vãs repetições. Irmãos, embora a oração é um dos meios de se adquirir intimidade e comunhão com Deus, ela pode deixar de ser autêntica, ou deixar de ser um ato devocional e se tornar uma hipocrisia também, se perder a motivação correta. Nos dias de Jesus havia um horário estabelecido para os judeus piedosos orarem, e isso poderia ser feito secretamente ou publicamente. Os hipócritas preferiam orar nas praças para serem vistos por todos. Então, aí Jesus ensina os seus discípulos sobre a maneira correta de orar, em secreto e direcionada a alguém que também está em secreto. E não que seja errado orar em voz alta, não é isso. Mas a motivação do coração é que faz a diferença. O próprio Senhor Deus, ele nos orienta a clamar em alta voz. No livro de Isaías, capítulo 58, versículo 1, ele diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como de trombeta. E nós vimos em uma das parábolas de Jesus também um publicano clamando por misericórdia em alta voz, e ele foi justificado. Mas em secreto e diante de alguém que nos vê em secreto, a nossa oração tem tudo para ser sincera e agradável a Deus. Mas não é regra não, tá bom? Não é o lugar e nem o tom da voz que faz com que uma oração se torne agradável a Deus. O publicano clamou em alta voz e sua oração fez efeito. Só que o fariseu também orou em alta voz, se vangloriando, e sua oração não foi nada agradável a Deus. Também tem o exemplo de Davi, que orou, jejuou no silêncio, isolado por 7 dias em favor do seu filho, fruto do adultério com Batseba, e a oração dele não fez efeito, enquanto que Ana apenas sussurrou em sua oração e Deus ouviu. Claro que cada caso teve o seu contexto, e o contexto da oração influencia muito, né, para que uma oração seja ou não agradável a Deus. Ainda com relação ao publicano, dessa parábola de Jesus, outra lição muito importante que eu aprendo é que eu não devo orar só no quarto baixinho, mas no templo e em alta voz também. Assim como eu não devo orar só no templo, mas no silêncio do meu quarto, conforme Jesus ensinou. Então nós devemos orar sem cessar, em todo o tempo e em todo lugar, né? Só que com um coração contrito, quebrantado e sincero, o qual Deus não despreza, né? Como não desprezou posteriormente a oração de Davi no Salmo 51 por esse mesmo motivo, né? O pecado com Batseba. Depois, Jesus chama a atenção sobre as vãs repetições nas palavras quando nós estamos orando. Notem que Jesus não está dizendo que é errado repetir a oração. Ele mesmo repetiu 3 vezes a mesma oração no Getsemane. A questão é também a motivação na oração. Tem pessoas que acham que por muito falar, por a oração ser prolongada, ela será ouvida. A oração do publicano foi simples e objetiva, com poucas palavras, mas alcançou o propósito, enquanto que a do fariseu foi longa, mas com palavras vãs, formuladas, e Deus rejeitou. Então, nem o local da oração, nem a altura do tom da voz e nem a quantidade de palavras são garantias da aprovação de Deus na oração.
e sim a motivação e a sinceridade. Até porque Deus é onisciente e já conhece tudo o que vamos pedir antes mesmo que uma palavra saia da nossa boca. Foi isso que nós aprendemos na lição passada. Por que então que Deus quer que oremos, se Ele é onisciente e já conhece o que precisamos e o que vamos pedir? Porque Ele quer se relacionar com o ser humano e que também o ser humano reconheça sua total dependência de Deus, como naquela história do menino que tinha um sapato furado e sempre que ele sentava, ele fazia questão de cruzar as pernas para que o pai visse o furo no sapato e comprasse outro. E isso aconteceu por várias vezes. O pai via o furo no sapato, mas fazia que não via. Até que um dia o menino se invocou e reclamou: "Ô pai, o senhor não está vendo o furo no meu sapato que eu preciso de sapato novo?" E o pai respondeu: "Sim, eu vi desde quando ele furou. Mas eu estou esperando você me pedir um sapato novo. Estou esperando você reconhecer e demonstrar que precisa de mim." Chegamos no tópico 3, que vai abordar a prática do jejum, que sempre foi importantíssima para a vida espiritual do povo de Deus, desde o Antigo Testamento. Neemias jejuou, Esther e Mardoqueu jejuaram, os ninivitas, diante da pregação de Jonas, levaram tão a sério o jejum que não só o povo, mas até os animais tiveram que jejuar também. E por isso, devido à importância do jejum, Jesus critica a motivação errada dessa prática pelos líderes religiosos e também ele nos revela qual é a verdadeira motivação do jejum. Então, nesse tópico, nós vamos ver qual é o jejum que agrada a Deus, a necessidade de privacidade no ato de jejuar e a maneira correta de jejuar. Irmãos, a questão do jejum segue o mesmo princípio da esmola e da oração. Ela não deve ser com segundas intenções e nem para se autopromover diante das pessoas, como faziam os líderes religiosos da época de Jesus. Jejum com segundas intenções, para Deus não passa de uma greve de fome ou uma simples dieta, menos jejum. Porque o jejum que agrada a Deus não é apenas abster-se de alimentos, mas se abster de alimentos com um propósito definido. E o propósito principal do jejum é nos fortalecer o nosso espírito, a fim de nos achegarmos mais a Deus. E isso requer um sacrifício da nossa carne, como o Senhor Jesus, que jejuou 40 dias e 40 noites para se fortalecer, tanto diante do seu ministério, quanto nas tentações que viriam pela frente. Claro que, biblicamente, existem outros propósitos para o jejum, como um livramento a ser alcançado. No caso de Esther, Mardoqueu e o povo de Deus, o propósito do jejum era esse. O jejum pode ser também uma demonstração de arrependimento, como no caso dos ninivitas, diante dessa pregação de Jonas. Enfim, vários podem ser o propósito do jejum, menos barganhar com Deus. Eu jejuo e Deus me dá isso e aquilo outro. Outro ponto importante acerca do jejum é que deve haver privacidade. O jejum ele deve ser apresentado apenas para Deus. Ele não é um espetáculo para o público, para atrair a atenção das pessoas com o nosso rosto desfigurado, semblante caído e triste, como os fariseus faziam. O jejum deve ser feito, como tudo na vida do cristão, seguindo princípios bíblicos. Ninguém precisa saber que estamos jejuando e muito menos qual é o propósito do nosso jejum, a menos que ele seja coletivo. Tem vários textos bíblicos onde o jejum era apresentado coletivamente, mas ainda assim, mesmo com todos buscando o mesmo propósito, deve haver privacidade no coração daquele que está jejuando. Na verdade, o Senhor Jesus nos orientou a lavarmos o rosto a fim de que não fique notório que estamos jejuando. Outra dúvida muito frequente acerca do jejum é se devemos incluir a abstinência de água também. E isso não é aconselhável, irmãos. Uma vez que o nosso corpo é formado por 70% de líquido e os rins precisam estar trabalhando, contínua e perfeitamente. Jejum com abstinência de água pode acarretar sérios problemas de saúde e é bíblico que devemos cuidar da saúde do nosso corpo também. Salomão disse que Deus não se agrada de sacrifícios de tolos, E essa orientação serve também para aqueles que querem jejuar em um tempo que está acima dos seus limites. Irmãos, a Bíblia não estabelece um tempo ideal para o jejum porque Deus não está atentando para a quantidade de horas, e sim para o propósito e a motivação de quem está jejuando. Claro que eu não devo encerrar o meu jejum no primeiro sintoma de fome, mas também eu não devo ir ao ponto de desmaiar.
Então deve haver um bom senso, um equilíbrio. Então jamais tente imitar Moisés e o Senhor Jesus, que jejuaram 40 dias e 40 noites, tá bom? São ocasiões distintas. Vale lembrar também que horas dormidas não são contadas como jejum, porque você não está jejuando, mas dormindo. Horas dormidas são válidas para o jejum, onde o propósito é um exame de sangue, mas espiritualmente é incoerente. Tem pessoas que jejuam 12 horas, das 9 da noite às 9 da manhã, só que ela vai dormir 9h30 da noite e acorda 8h30 da manhã. Na verdade, essa pessoa jejuou só 1 hora. O fato é, meus irmãos, que o jejum é muito importante, todo cristão deveria aderir a essa prática tão saudável para o nosso espírito. Nos tempos bíblicos não eram somente os líderes espirituais que jejuavam, mas todo o povo, no caso dos ninivitas, até os animais. Por quê? Porque se o propósito principal do jejum é fortalecer o nosso espírito, cada um deve buscar sua própria estrutura espiritual, a fim de não cair em tentação e estar de pé na volta do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não se enganem, né? Não se enganem acerca do jejum. Ele não torna Deus mais misericordioso também, até porque Deus já é pleno em misericórdia, e nem você será mais amado por Deus porque Ele ama a todos incondicionalmente. Também o jejum não muda Deus porque Ele é imutável, o jejum não nos torna mais santo porque santo significa separado do pecado e não dos alimentos. E também o jejum não nos faz mais salvo que os outros que não jejuam, porque a salvação é pela graça, por meio da fé. Enfim, irmãos, o jejum simplesmente vai fortalecer nosso espírito. Nós vamos desligar mais das coisas desta terra e ficaremos mais sensíveis às coisas de cima. Consequentemente, nos aproximaremos mais do nosso Deus. Por último, tem outra questão. Eu posso fazer jejum de algo que não seja alimento, mas que está me afastando de Deus, a fim de que eu me aproxime mais dele? Bom, primeiro que qualquer coisa que você se abstenha que não seja alimento, não é considerado um jejum, e sim um voto com Deus. O jejum bíblico é a abstinência de alimentos por um tempo determinado e com um propósito específico. Segundo, que você não deve abster-se por um tempo apenas, e sim abandonar totalmente, definitivamente aquilo que está te afastando de Deus, porque não tem nada pior para o ser humano do que estar afastado de Deus. Jesus que o diga, ele sentiu isso na pele, por causa dos nossos pecados, né? E o pecado é o que nos afasta de Deus. Agora, se é algo que não é pecado, mas está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, seja lá o que for, você deve buscar um equilíbrio. Salomão disse que há tempo para tudo. Então, a gente não deve ocupar o tempo da nossa solitude, do nosso particular com Deus, com outras atividades. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final de mais uma lição. Deus abençoe ricamente você que nos acompanhou até aqui e que tem nos apoiado continuamente. Se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta para juntos estudarmos a lição de número 8, que vai continuar abordando o ensino de Jesus sobre a oração. Você quer saber mais como orar da maneira correta? Eu também quero. Então eu conto com todos vocês para mais essa lição. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima semana.